Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o último episódio da segunda temporada de Prehistoric Planet. Essa série tão incrível, tão marcante, produzida pela BBC, que tá lá na Apple TV+, narrada pelo maravilhoso David Attenborough. E o último episódio, gente, que se passa na América do Norte, no finalzinho do período Cretáceo. Então, vambora ali pra análise. Esse que é um local dos mais conhecidos na paleontologia, né? Quase todos os bichos que a gente conhece vêm de lá porque faz sentido, né? Hollywood faz filme, faz série e é todo o material deles que é divulgado. Sim. Então a gente acaba conhecendo muito mais as espécies norte-americanas e europeias do que as espécies de dinossauros daqui do Brasil. E só para comentar também uma coisa rapidinho, no domingo, agora, a gente vai fazer uma live de tarde, acho que às 18 horas, que vai contar também com o Tito, lá do Colecionadores de Ossos, e com o Patrick, do Eu Coleciono Dinossauros, onde nessa live a gente vai falar as nossas impressões sobre a temporada, vai ser um bate-papo super legal, fazer um balanço paleontológico de Prehistoric Planet 2. Então nesse vídeo a gente não vai falar muito das nossas impressões sobre a temporada, que a gente vai deixar pra live, né? Pra falar na live junto com o pessoal, vai ser bem legal. Então bote aí na agenda. E só pra comentar, então, já que o episódio é sobre América do Norte, né? O legal é que a série mostra várias partes da América do Norte. Então ela começa, como dá pra vocês verem aqui, por uma região costeira da América do Norte, né? Onde a gente vê ali a praia ao fundo. Bem legal, e aparece um saurópode da América do Norte, um dos últimos saurópodes a viver no mundo, né, que é o Alamossauro. Ele é um titanossauro de tamanho colossal mesmo. Aqui a gente tem uma escala dos 3 espécimes conhecidos, né, de 3 espécimes conhecidos de Alamossauros, desde o menor, provavelmente um juvenil, até o maiorzão, e olha o tamanho desse bicho aqui, com mais de 20 metros de comprimento. Não lembro se esse aqui chega a 30, mas eram animais imensos, assim, que estavam entre os maiores saurópodes de todos os tempos e uma das últimas espécies a sobreviver no planeta no Cretáceo. Pois é, e aí a série mostra um bando ali, né, de alamossauros, mas tem um deles, um indivíduo que tá velhinho, né, já tá um senhorzinho de 70 anos. E infelizmente a gente tem uma cena bem triste. Muito triste, né, velho? Mas é morrendo de velhice, né? Sim, ele ali andando, caminhando na beira da praia, de repente ele para, assim, vai caindo. E aí o David Attenborough diz que ele talvez não sobreviva até a noite, assim, é muito triste. Mais uma vez, saurópodes protagonizando cenas tristes na cultura pop, As né? pessoas olham pro saurópode e falam, tem cara de bicho que faz chorar, né? Vamos fazer alguma coisa com esse bicho pra sofrer, né? Pois é. Mas além, né, de ser uma cena triste, mas real, né, mostra ali um indivíduo senil, né, provavelmente já cheio de problemas e que realmente não vai aguentar muito mais tempo, mas um indivíduo bem idoso, né, nos seus 70 anos. E aqui é legal a gente comentar que muitos répteis e aves, né, são longevos, não todos, mas muitos são. Então, talvez o exemplo, assim, pra gente mais clássico seja o desses jabutis gigantes, né? Como, por exemplo, a tartaruga das Seychelles, né? Inclusive, essa foto aí é de um indivíduo chamado Jonathan, que ele nasceu em 1832. Então, ele tem, assim, mais de 190 anos, né? Tá vivo até hoje, é 190 anos. E impressionante. Eu lembro também que o Darwin, quando ele fez a sua viagem, né, ao redor do Beagle, também no começo do século XIX, ele coletou um jabuti gigante de Galápagos e trouxe para a Inglaterra. E era um jabuti gigante filhote, e o bicho morreu, eu acho que faz uns 5, 6 anos atrás. Faz pouco tempo Faz mesmo. pouco tempo. Pô, o bicho foi coletado pelo Darwin lá no começo do século XIX. Realmente, esses jabutis são bem longevos. E os dinossauros provavelmente eram, talvez não tanto quanto, né, os jabutis. Os papagaios de hoje em dia são dinossauros muito longevos, né? Que vivem mais de 70 anos. Mais de 70 alguns, anos, né? Vive um papagaio. Então faz todo sentido. Faz sentido. E tem estudos também histológicos que mostram que esses bichos provavelmente podiam alcançar até 80, 90 anos. Que legal. Esses saurópodes maiores. Então, ponto muito positivo para a série aqui.
E aí, um dos primeiros a chegar, o primeiro, né, a chegar aqui no corpo do saurópode são os troodontes. Ele não diz exatamente que espécie que é, né? Por ter falado só troodonte, pode ser que ele estava se referindo à espécie Troodon, mas Troodon é uma espécie problemática, é um nome problemático porque boa parte dos paleontólogos acredita que ele é o que a gente chama de wastebasket taxon, né? Taxon lixeira, seria em português, que é quando você não sabe muito bem o que é, você joga dentro daquele grupinho ali, pela falta de material e de mais estudos. Então nem todo mundo concorda que Troodon é um gênero válido. E o holótipo de Troodon foi descrito lá no século XIX, e esse aqui, ó, é um dente isolado. E uma das características mais típicas dos troodontídeos, de uma maneira geral, dessa família, que é bem próxima dos dromeossaurídeos e das aves, são esses dentes, que eles têm esses dentículos bem grandes, né? Os dentículos são os que formam a serrilha do dente, como se fossem aquelas pontinhas que uma faca tem para você cortar. E o dos troodontídeos, eles são enormes, olha o tamanho bem disso grande aqui. mesmo. Eles são bem robustões, ao invés de serem igual aos outros dinossauros, que é mais fino e mais numeroso, né? Mais distribuído. Mas mesmo com esses dentes, eles não conseguem, né? Eles não conseguem ali rasgar essa carcaça, né, desse saurópode, desse alamossauro já morto, porque a pele desses bichos era muito grossa. Então, realmente, eles estavam ali com essa dificuldade. Achei legal mostrar isso, né? Foi bem legal, é. Porque é o que acontece na natureza, né? Tem esses desafios aí que os bichos sofrem. Quando você tem um caso desse, de um bicho pequeno que não consegue acessar onde tem mais carne, muitas vezes eles acabam tentando entrar por orifícios de melhor acesso. Então, na natureza, às vezes ele vai entrar pelo ânus, ele vai tentar comer começando pelo intestino, às vezes pelo olho, né, pelo ouvido. Então, o bicho poderia tentar, de algum outro jeito, acessar isso, mas realmente um saurópode é um bicho enorme, ia ficar muito difícil. Mas aí chega quem? Chega um T-Rex, né, um Tiranossauro Rex, que aí já bota os troodontídeos aí pra correr, né? Apesar de que eles ainda conseguem pegar ali uns pedacinhos que o T-Rex deixa cair, né? E o T-Rex, sim, vai e morde, dá várias mordidas, dá pra ver aí Ele conseguiria facilmente, né, arrancar os pedaços. Facilmente. E aí os troodons já aproveitam ali um pouquinho, comem um pouquinho, mas o T-Rex já espanta eles e fica ali comendo sua grande refeição. E uma coisa legal aqui, não sei se vocês repararam, é que dá pra ver nesse pontinho aqui, ó, um pezinho do Troodon aqui com uma garra em forma de foice, que não é exclusiva dos dromeossaurídeos, né? Os troodontídeos também tinham essa mesma garra, embora ela tinha um formato diferente, se não me engano ela não era tão curva, era um pouquinho mais reta, mas eles também tinham. Eles compartilhavam essa característica desse segundo dígito do pé ser bem desenvolvido e ser modificado para essa garra. E a mordida do Tiranossauro Rex tem uma força que chega até 9 toneladas. É muita coisa, né? Então é muita coisa. Esse bicho conseguiria triturar os ossos, parte dos ossos do saurópode, as costelas, por exemplo, se ele quisesse. Claro que aqui não precisa, é que tem bastante carne para ele. Sim. Mas mesmo assim ele não vai conseguir comer esse bicho todo, então o T-Rex meio que abre o caminho para outros oportunistas chegarem depois. Até porque um cadáver, né, um animal morto ali é um prato cheio para muitos outros animais chegarem para tentar ali se alimentar. E aí nesse igual caso, é hoje em dia, né? Sim. E hoje, e na série, o que a gente viu chegando? Quetzalcoatlus, né? Que é um dos maiores, se não o maior, né? Pterossauro que já existiu. São três, né? São o Quetzalcoatlus, o Aramburgiani, eu acho, e o Hatzegopteryx. Que já apareceu. Que já apareceu, mas os três mais ou menos com o mesmo tamanho. Lá com seus 10, 11 metros de envergadura de asa. O bicho é quase um ônibus voador. E super enorme, alto, né? Também. Da altura de uma girafa no chão. Sim, o bicho é bizarraço, mas muito legal. E aí, um indivíduo vai lá tentar também garimpar ali a sua refeição e ele tenta enfrentar o T-Rex, né? E aí depois vem um segundo Quetzalcoatlus e aí a gente tem uma cena assim que a gente achou um pouquinho forçada, né, Bruno? Bem forçadinha assim, né? Que quando os Quetzalcoatlus conseguem botar um Tiranossauro Rex pra correr.
tanto nós dois, quando a gente assistiu, a gente já ficou com o pé atrás, como também quando a gente conversou com o Nathan e com a Tainá, que também são roteiristas desse vídeo aqui, todos nós paleontólogos, né, achamos que é uma cena bem forçada. E porque o bicho, por mais que ele é grande, enorme, e o David Attenborough até fala, uma bicada poderia tirar um olho do Tiranossauro Rex, e de fato, mesmo, né? Mas uma mordida do Tiranossauro Rex destraçalha esse bicho, mata ele para sempre, que é muito pior do que perder um olho. Então, e eles também tentam reproduzir, o Nathan até lembrou a gente, reproduzir um comportamento como se fosse de Ben-TV, né? Deles voando ao redor do tiranossauro e dando atordoando. Mas esses bichos, por serem muito grandes, eles não conseguiriam bater voo tão agilmente. Eles provavelmente demorariam mais para conseguir alçar voo. Eles eram mais pesados, né? Não tão pesados quanto um Tiranossauro Rex, mas eram mais pesadões. Não era uma coisa tão ágil para ele sair voando e ficar atordoando. A gente pensou aqui numa comparação de tamanho. Seria se você colocasse um albatroz para tentar roubar uma presa de um leão. Mas aí são 2 albatrozes. Porque o albatroz é um bicho que da ponta de uma asa até a ponta da outra, acho que ele chega a uns 3 metros de envergadura. É maior que um leão, inclusive. Só que você acha que 2 albatrozes, 3, 4, quantos você quiser, conseguiriam expulsar um leão ali da sua presa? Não faz sentido. Mas deixa aqui um comentário que você achou, se de repente você achou que faz sentido e tal, comenta aqui que a gente vai adorar saber. A gente quer saber, a discussão é pra isso e traz pra live também, sim, que a gente sim. discute isso lá na hora. E mais mosassauros, Mais mosassauro, pra minha alegria. Dessa vez um outro mosassauro, uma outra espécie, acho que é a terceira espécie de mosassauro. A terceira. Né, que aparece aqui. E um bicho relativamente próximo do Mosasaurus, que é o maiorzão que aparece na série, que é um Globidens. Esse é um mosassauro que é encontrado em vários cantos do mundo, inclusive aqui no Brasil. A gente tem dente desse bicho aqui no Brasil. E a gente já vai mostrar o dente para vocês como que era. E mais uma vez mostrando ele com a língua bífida, né? A língua bifurcada aqui no meio, dividida em 2. E o bicho dardejando, né? Jogando a língua para fora. Para captar os odores, né? Para captar os odores. Igual a gente não vai entrar muito nisso agora, porque a gente falou nisso ontem no vídeo. Aliás, no vídeo do 4º episódio. Então a gente vai focar mais na outra coisa que mostra ele fazendo, que é bem legal, né? Sim, aparece ele se alimentando de amonites, né? Numa estratégia super interessante. Ele morde, dá uma mordidinha nos amonites, solta eles caem, morrem, né? Porque uma mordida já esmaga, já estraçalha. E também porque ele tira o ar de dentro das câmaras dos amonites, que é o que faz eles flutuarem, né? Sim, sem o ar, o bicho afunda, né? E aí depois ele vai lá e se alimenta daqueles que ele conseguiu abater. E ele só consegue, né, ter esse tipo de alimentação, né, porque o amonite ele tem essa concha que é super dura, né, porque ele tem uma dentição especializada para isso. A gente chama esse tipo de dentição durofágica, né, que é literalmente você se alimentar de coisas duras, né, de animais com conchas, com carapaças. E como que é, então, esse dente de alimentação durofágica? Olha só, normalmente o dente durofágico, ele vai ser um dente bem escuro. Olha aqui como que ele é. E por que que ele é escuro? A cor tem alguma importância? Não. É porque ele tem uma camada de esmalte muito grossa, muito grossa. Então a luz reflete diferente no esmalte e na dentina. A dentina é o tecido que fica atrás, né? O esmalte é aquele que recobre o nosso dente. Ele é mais duro, a dentina é mais macia. E esse bicho com esmalte muito denso, ele acaba ficando, né, com essa coloração mais escura com o tempo. E ele é meio que um formato, parece meio um cogumelo aqui, né? Ele tem uma ponta, mas ele é um dente globoso, que a gente chama. Arredondado, ele parece arredondado, ele é para quebrar mesmo. E da onde que vem essa ideia? Olha só aqui, ó, em vista, né, ventral aqui do crânio, como que são esses dentes. E da onde vem essa ideia do bicho comer amonites? A gente tem alguns fósseis de amonites que são encontrados em vários cantos do mundo, com várias marcas de perfurações arredondadas neles. Então a gente encontra isso. Durante a primeira vez que os paleontólogos viram, eles já identificaram que possivelmente seria a marca de mordida de Globidens.
Há uns anos atrás começou a ter um novo levantamento de que talvez não seria uma mordida de Globidens, e sim seria uma marca feita depois da morte dele, talvez por ouriços do mar, que estavam aproveitando aquela região para se fixar, e eles, quando vão com a boquinha, entre aspas, né, cavando ali, também deixam essas marcas. Uma marca arredondada. Arredondadas. Faz sentido. Mas mais recentemente tem outros trabalhos voltando a defender que não, né, bate com o perfil esperado para um Mosasauro globidens, né, que não seria com os dentes da frente, seria com os dentes de trás aqui que ele faria isso. Então é bem legal ter mostrado, ainda algo que faz sentido. E o globidens, com certeza, com um dente robustão desse, ele não comia coisas molinhas, né? Ele comia coisas duras. E o que mais tinha no Cretáceo de coisa dura no mar eram amonites. Então, tinham muitos faz ainda. sentido essa cena. A Faz gente achou muito muito sentido. legal. E aí, a série mostra que realmente muitos amonites são abatidos ali pelo Globidens, acabam morrendo, mas muitos outros sobrevivem. E aí tem uma cena onde eles vão desovando, né? Então os ovos dos moluscos cefalópodes, né, que hoje a gente tem polvos, lulas e sépias, mas os amonites também eram cefalópodes. Esses ovos, eles são compridinhos, e a gente já falou sobre isso no vídeo também do episódio anterior, que se passa no oceano. Então a gente também não vai comentar mais detalhes. Fiquei com a impressão aqui que são saquinhos, né, com vários ovos dentro. Sacos de ovos, né? Saquinhos de ovos. Alguns animais fazem isso, né? Botam isso aqui, mas tem essa estrutura bem mesmo. legal, porque no outro episódio mostrou os ovos de um jeito, nesse aqui mostrou de outro, e faz sentido espécies diferentes terem estratégias reprodutivas diferentes também. E é muito legal que a série tá mostrando várias espécies de um mesmo grupo, né? Então ontem, no episódio anterior, tiveram algumas espécies diferentes de amonites. Hoje já é uma outra espécie diferente, que é o esfenodiscos. Então, bem legal. Tem essa espécies diversidade. diferentes de pterossauros, tem espécies diferentes de mosassauros. Sim. Então, muito legal mesmo. De dromeossaurídeos, né? De dromeossaurídeos também tem bastante. a série gosta bastante. Então, bem legal. E aí depois ele comenta de uma região geográfica onde hoje é uma cordilheira de montanhas, né? São as Rocky Mountains, que lá nos Estados Unidos começam aqui no sul. Se a gente não se engana, aqui é o Novo México. Novo México. E vai até o Canadá, né? Nevada. Passa pelo Arizona, Nevada, Utah, todo aquele meião e termina lá no Canadá. Aqui em cima já é Canadá. Então, uma cordilheira bem grande dessas montanhas que estavam começando a se formar nessa época, né? Junto com ali a separação da América do Sul, da América do Norte, da Ásia e da América do Norte, toda aquela a quebra da Laurasa, né? Que eram os continentes do norte. E uma coisa que é muito legal é mostrar o quanto que essa atividade tectônica, não necessariamente gerando vulcanismo, mas gerando e liberando certas substâncias ali do interior da Terra, como enxofre e outras substâncias que, dissolvidas na água, podem acabar se tornando tóxicas. Então forma lagos, provavelmente lagos ácidos ou lagos alcalinos, lagos que não têm uma condição ideal para a maioria das espécies. Então são regiões mais inóspitas, mas que aqui no caso são muito bem aproveitadas por conta das larvas de moscas que conseguem viver nessa região. Então tem uma moscaiada do caramba aparecendo aqui, né? Várias e várias moscas. E é claro, onde tem muita matéria, muito ser vivo, vai ter muitos animais querendo comer esses seres vivos também. Sim. E aí a gente achou muito legal que tem essa ave, esse dinossauro aviano, né? Que é mostrado nessa região também, que é o estigineta, que é uma ave do grande grupo dos patos e gansos, cisne, que é o grupo, a ordem Anseriformes, né? Mas aí no caso o estigineta é de uma família completamente extinta, né? Família Presbiornithidae, mas parece mesmo aí um ganso, né? Lembra, né? Lembra bem um ganso. Será que ia ser tão bravo quanto os gansos são hoje?
Talvez, né? Mas é muito legal a gente pensar que esse grupo surgiu ainda durante o período Cretáceo, no finalzinho do Cretáceo, né? O grupo ele acaba se diversificando mais no Paleoceno. Quase todas as linhagens de aves modernas e de mamíferos surgem depois no da Paleoceno. Grande extinção, né, do Cretáceo. Mas já tinha seriformes aí no final do Cretáceo, como esses bichos aí. E o estigineta é um nome que ainda não é válido, porque ele foi descrito numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, não lembro agora o que é. E nunca foi publicado. Não tem um artigo Não tem um artigo né? descrevendo. Então, por conta disso, o nome não é válido, embora na série eles se referiram já como esse bicho. E é um bicho que você sabe que é um anseriforme, que vive ali na região, mas o cara que descreveu, o aluno, nunca publicou. Nunca publicou. Eu achei curioso, porque assim, essa família Presbyornithidae tem muitas espécies fósseis conhecidas, né? Verdade. Todas são fósseis, mas são muitas, assim. E não sei por qual motivo eles escolheram representar justamente uma espécie que ainda não foi descrita formalmente, né? Mas, enfim... Mas provavelmente porque eles estavam bem tentando, bonita. Talvez, fazer ali a formação... Não sei se é a Hell Creek que eles estão tentando Entendi. refazer. Tipo, uma formação específica, onde naquela formação tinha realmente... esse bicho. Tinha esse bicho, deve ser algo assim. Pode ser. E outro que aparece é o Pectinodon, que é um troodontídeo. Esse aqui já é uma espécie um pouco melhor definida, assim. E tem várias coisas super legais que mostra aqui. Primeiro, mostrando eles como animais extremamente inteligentes. Sim. E a gente sabe que os troodontídeos eram, sim, de fato, bem inteligentes. Tanto que são os troodontídeos que tem aquelas bizarrices da internet de colocar eles... se os dinossauros não tivessem sido extintos, eles teriam virado isso aqui. Aí bota um troodontídeo humanoide, né? Sem focinho. Nada a ver. Não tem absolutamente nada na evolução que diz que as coisas caminham para ficar parecidas com a gente. E aí mostra essa estratégia dos bichos saindo correndo para comer, né? Assim, fazendo as moscas levantar voo, e na velocidade você vai engolindo um monte de mosquinha ali. É muito legal. O Nathan, né, nosso amigo, roteirista também, ele achou muito legal a gente comentar que às vezes a gente não acha estranho, né? Pensar, nossa, um dinossauro, né? Um terópode ali. Comendo mosca. Comendo mosca. Mas faz todo sentido, né? Insetos são super nutritivos, né? Proteína pura. E aí é um local onde elas estão ali muito acumuladas, né? Desovando e tudo mais. Então tem uma concentração grande. Então é uma baita refeição para eles, né? E no caso, os filhotes, né? E uma outra coisa interessante é que mostra uma família, né? Os filhotes com um pai, né? Então mostra esse cuidado parental do macho. E isso é muito comum em muitas espécies de aves, por exemplo, de dinossauros avianos. Tão vivos, né? Já que as aves, elas têm muitas vezes um cuidado que é biparental, né? Tanto macho como fêmea, algumas espécies só fêmeas, outras espécies só machos. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, o macuco, que é essa ave que tá aqui na foto de baixo, que é o macho que choca os ovos e cuida dos filhotes. Olha que legal. Então, provavelmente, entre os dinossauros não avianos, deveria ter esse cuidado parental paterno também. Faz todo sentido, né? Que não sejam as aves que inventaram isso, assim, que esses bichos já tinham ele em algum nível. E aí é legal que depois nós temos a cena dele caçando o Estiginella, né? O pai, né? O pai caçando, né? Porque pra ele a mosquinha não vai resolver, não. A mosquinha só pros filhotes. Então mostra ele chegando bem devagar, assim, com uma coloração. Mais um bicho, né? Que a coloração do filhote é diferente da do adulto. Sim. A gente já comentou no último vídeo sobre isso. E aí ele vai se aproximando bem aos pouquinhos e dá o bote no momento certo. Uma cena super legal. Super legal. De um dinossauro caçando outro dinossauro. E aqui é só mostrando o dente, que o holótipo que foi utilizado para descrever essa espécie também foi um dente, né? Como dá para ver bem claramente que é de um troodontídeo. Olha só o tamanho desses dentículos aqui, bem grossões, bem robustos, o que é típico dessa família em particular. Então foi bem legal mostrar esse bicho aqui. Olha a garra em forma de foice aqui embaixo, dá para ver também, menorzinha que num dromeossaurídeo, mas bem legal mesmo. Bicho bem bonito. E aí a gente vai para uma cena do meu dinossauro herbívoro favorito, que é o Triceratops. Bicho impressionante, né? Com lindo, né?
com esse mega escudo na cabeça, além dos chifres. E aí é muito legal porque mostra um bando ali de Triceratops, como se fosse ali um harém, né? E você tem um macho alfa que tá ali disputando o território com outros. E só que de repente chega um outro macho ali mais velho, maior, mais experiente, e vai tirar satisfação com esse macho alfa atual, né? E aí é muito legal porque antes da disputa, né, eles começam a mostrar o escudo aqui com toda uma coloração diferenciada. Aqui, só antes de passar, lembrando da cena, né, que os filhotes têm chifres diferentes dos pais, que a gente já falou no último episódio. E a outra coisa que eles fazem é algo que a gente vê nos animais hoje em dia, né? Bovinos fazem isso aqui, de antes de ir pra cima, é raspar a pata no chão, dizendo, como se fosse um touro, né? Como se fosse um touro mesmo, eu vou ir, você não vai recuar não? Então, primeiro liga aqui na cabeça, depois faz isso, e aí eles entram em conflito. E é um conflito violentíssimo, né? Pô, pensa nesses bichos aqui com dezenas de toneladas, dezenas não, né? Mas com 8, 10 toneladas, entrando, né, nesse combate, nesse choque de frente, batendo cabeça com cabeça. Chifre com chifre, entrelaçando o chifre. Tentando torcer o chifre um do outro. Devia ser um troço violentíssimo. Tem marcas nos fósseis, inclusive, desses possíveis combates, que até eles falam no final do episódio, né, sobre essas marcas nos fósseis. E uma coisa interessante é que o macho mais velho, ele derruba o macho mais novo. Tamanha a sua força, né? Acho que eles até comentam que o macho mais velho, acho que é 2 toneladas mais pesado que o macho mais novo. E quando ele derruba o macho mais novo, o chifre do mais novo quebra. E a Amanda até notou uma coisa legal. Falou, ó, como é legal aqui. Dá pra ver como ele é preenchido por tecido, né? Tem nervo, tem, enfim, tecido mole preenchendo aqui, não é um osso oco, como muita gente pensa, assim. Eu tenho até uma agoniazinha, assim, de ver, assim, porque realmente parece que deve ter doído pra caramba. Demais. Então a gente vê ali, né, sangue, tecido e tal, então tem tecido vivo dentro, gente, né, não é oco. Eu achei legal o que mostrou isso, e isso realmente acontece com bichos que têm chifres ou cornos, enfim, essas estruturas aí dérmicas. Mas a gente achou um pouquinho estranho o formato do chifre do grandão, né? Aqui embaixo. Talvez tá muito curvado, grande, né? Muito curvado também. O dos outros tá mais parecido, né, com a realidade. Pode ser que eles pegaram um machão bem velho, assim. Mas a gente sabe que o chifre vai mudando também com a idade. Mas né? a gente achou um pouquinho exagerado isso. E outra coisa legal foi de mostrar isso aqui, que eu até falei pra Amanda na hora que a gente tava assistindo, eu falei, nossa, às vezes um ferimento desse é fatal. Parece que não machucou nada do bicho. Sim, mas você abriu para uma parte interna do corpo que de repente pode ter uma infecção. Bactéria, ali. né? Bactéria, o bicho vai beber água numa água mais suja ali, encosta esse chifre na água, dá aquela sujada, o bicho tem uma infecção generalizada no corpo. Morre. E morre por causa disso, né? Na natureza não tem antibiótico, né? Só os naturais. Dá pra ver. E aqui depois a gente vai lá pro Alasca, e na hora que eu vi esse ornitomimos com essa penugem na cabeça, eu imediatamente lembrei desse meme aqui dos dinossauros com cabelos, né? Porque tá parecendo um topetinho assim de cabelo, né? Horroroso, né? Criativo, mas... Criativo, estranho, mas né? horroroso. Mas esse meme é sensacional, né, gente? Quem garante, né, que os dinossauros não poderiam ser assim? Esse tecido mole não preserva. Só que assim, os tecidos moles eventualmente preservam. Então de vez em quando a gente descobre como que é. Mas a gente achou engraçado. Bem criativo. Mas, como o Bruno falou, então a série já passa para um outro local. Na cena dos Triceratops também já era um outro local, né? De floresta mais densa. Daí aqui já é um local mais... a latitude mais ao norte, né? No Alasca. E aí a gente vê esse bando de ornitomimos, que são esses dinossauros imitadores de aves, né? O significado do nome literal. Um bicho muito interessante, muito veloz. Bem um avestruzão, né? Bem um avestruzão. E aí temos um predador
correndo atrás deles para garantir sua refeição, que é o Nanoxaurus, um dinossauro do Alasca, né? Um dinossauro que inclusive foi descrito pelo Tony Fiorillo, que é meu colaborador num artigo científico que a gente publicou, porque ele é lá de Dallas também. Então ele trabalha numa instituição que é a instituição, o museu lá, o Pirot, de onde o animal principal que eu estudei no meu doutorado veio de lá. Então ele é colaborador do trabalho também, super legal de ver. E ele trabalha com os bichos do Alasca, trabalha né? particularmente bastante agora com os bichos do Alasca. O Nanoxauro, ele é um tiranosaurídeo. Então ele é um parente aí do Tiranossauro Rex. Até o focinho lembra, né, um pouco mais comprido, mas lembra de um Tiranossauro Rex. E o Ornitomimos é um ornitomimossauro. Que são esses bichos bem parecidos com avestruzes. E uma coisa que é super legal é ter mostrado o quanto que a primeira tentativa de caça do Nanoxaurus não deu certo. Isso já tinha mostrado no último episódio. Também quando o Mosasauro vai tentar fazer a sua primeira tentativa. E também não dá certo. E bate muito com o que a gente conhece na natureza, né? A maioria das tentativas de caça termina sem sucesso. Muitas vezes os bichos precisam fazer umas 10 tentativas para conseguir caçar um bicho. Sim. Diferente. As coisas não são fáceis na natureza. Não é fácil gente. conseguir comida na natureza. E uma coisa legal é que quando o Nanoxaurus, na sua segunda tentativa, consegue de fato abater um Ornitomimos, ele pega e leva para os seus filhotes, né? Então, uma coisa que a gente achou muito legal dessa temporada, e o Nathan tava falando isso também, é que nessa série mostrou muito mais filhotes do que na primeira temporada, mostrou muito mais cuidado parental, que é algo que faz super sentido, né? E distancia um pouco essa questão dos dinossauros como monstros, entre aspas, que a gente sabe que não eram, mas eles estão ali na natureza cumprindo o seu papel, né? E o cuidado parental é uma garantia de continuidade da espécie. Sim, é um tipo de estratégia, né, reprodutiva dos bichos. Para garantir a perpetuação, né, da espécie. Então achei muito legal que a gente achou muito legal mostrar bastante filhote, mostrar bastante cuidado parental, assim. Essa temporada teve um foco bem nisso, e o que faz até sentido, porque a primeira temporada teve um foco muito grande em reprodução. Sim. E nessa temporada teve um foco muito grande nos filhotes, né? Que é a continuação verdade. ali. Então foi bem legal. A gente vai falar... Não, eu já ia dar um spoiler do que eu pensei da temporada aqui, mas não. Vamos deixar pra falar na nossa live. Né? Não então, se esqueçam. Só relembrando, amanhã, domingo, às 18 horas, a gente vai entrar ao vivo com o Patrick, do Eu Coleciono Dinossauro, com o Tito, do Colecionadores de Ossos, todo mundo colecionando coisas. Todo mundo colecionando. E então a gente vai estar com esse pessoal incrível, que também tem vídeos sobre os trailers, ou sobre os episódios em si. Então vamos lá no canal do Patrick, do Tito e da Aline, para conferir os vídeos deles também, e eles estarão aqui com a gente na live. Muito legal. E a gente espera vocês também na live. Também queremos ver vocês por lá. E se vocês quiserem saber o que a gente achou do quarto episódio da série, que foi o nosso favorito, de Oceano, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.